Era véspera de Natal. O presunto estava quente, as luzes eram macias e toda a família estava reunida em torno da longa mesa de carvalho que eu herdei de minha mãe. Passei 2 dias inteiros cozinhando. As batatas foram chicoteadas da direita, molho de cranberry refrigeradas e as tortas, 2 nozes, uma maçã, atendidas no balcão atrás de mim, esfriando como todos os anos nas últimas 3 décadas. Eu estava no extremo da mesa, como sempre, cortando fatias de presunto, quando Maia, minha neta de 19 anos, olhou para cima do telefone e disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir: os idosos não deveriam ocupar espaço. Ela estava rindo, não uma risada maliciosa, mas como uma piada que ela pensava que faria seus primos rirem. E eles fizeram, alguns nervosamente, alguns em voz alta. Sua mãe, minha filha Erika, apenas revirou os olhos e continuou rolando em seu telefone como se tudo fosse inofensivo. Mas eu congelei. Eu não funcionei. Eu não a corrija. Eu nem perguntei a ela o que ela quis dizer. Eu apenas sorri. Porque às vezes o silêncio é mais alto do que qualquer palavra que você jamais possa dizer. O que ninguém naquela mesa sabia, o que nenhum deles havia parado para considerar, era que todo o presente sob aquela árvore brilhante havia vindo de mim. Os iPads, os tênis, os vouchers de spa, as bolsas de grife e a taxa de matrícula da faculdade de Maia, todo o último dólar, estavam sentados em uma conta sob meu nome. Eles não sabiam disso porque nunca pedi agradecimentos. Eu nunca disse a eles como drenei metade da minha aposentadoria para dar um futuro a Maia. Eu nunca lembrei a eles que uma vez a segurei por horas seguidas para que Erika pudesse trabalhar no turno da noite, ou que a ensinei a ler, ou que chorei na noite em que ela entrou na UCLA. Ninguém sabia. Mas naquela noite, enquanto minha própria neta ria da minha existência, algo mudou. Eu olhei para ela e não vi uma criança, mas uma mulher que havia esquecido como ela chegou aonde estava indo. Então, levantei-me em silêncio, tirei meu avental, saí pela porta da frente e deixei tudo, incluindo meu orgulho, naquela mesa. Mas o que eles não sabiam era que eu estava prestes a levar tudo de volta. Antes de começarmos, informe-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de gostar, compartilhar e se inscrever para obter histórias mais poderosas. Antes daquela noite, eu teria dito que minha vida estava cheia. Não é extravagante, não perfeito, mas cheio. Sou Lorraine, 65 anos, bibliotecária aposentada, viúva e, até recentemente, o centro de todas as férias em família, aniversário e churrasco no quintal que já realizamos. Eu nunca fui a voz mais alta da sala, nunca a única atenção, mas eu era constante, aquele que todos se voltaram quando as coisas se desfez, aqueles contavam para fazer tudo funcionar. E foi assim que eu gostei. Meu marido Walter faleceu há 9 anos. Câncer. Levou em menos de 6 meses do diagnóstico a Deus. Estávamos casados há 40 anos. Ele era o tipo de homem que sempre mantinha gasolina no meu carro e nunca deixava o lixo transbordar. Ele me chamou de Raine, abreviado para Lorraine, e me disse que fiz a casa parecer uma casa. Depois que ele morreu, eu me derramei na família, para me manter útil. Minha filha Erika estava lutando para criar Maia por conta própria. Seu marido saiu quando Maia tinha 3 anos. Eu me mudei por um tempo, não para sempre, eu disse a ela. Só até que ela pudesse recuperar o fôlego. Isso, enquanto se transformou em 5 anos. Peguei Maia no jardim de infância. Eu fiz seus trajes de Halloween. Eu a ensinei a ler. À noite, quando Erika trabalhou em turnos duplos, Maia adormecia no meu colo, os dedos se curvavam ao redor dos meus. Eu não me importei. Eu nunca mantive a pontuação. Quando finalmente voltei para minha própria casa, ainda os via todos os dias. O jantar de domingo foi sagrado. Fiz assado em panela, purê de batatas e feijão verde da mesma maneira que minha mãe. E o Natal era meu. Saí, gala nos corrimões, velas de pinheiro em todos os cômodos. Eu assava tantos biscoitos, a casa cheirava a açúcar por semanas. Não apenas dei presentes, dei lembranças. Cartas manuscritas escondidas em envelopes, imagens emolduradas, meias personalizadas com o nome de cada pessoa. Mas em algum lugar ao longo do caminho, as coisas mudaram. Era lento, quase invisível, como um rascunho frio que você ignora até tremendo. Maia começou a revirar os olhos quando contei histórias.
Erika parou de pedir-me ajuda com o planejamento de férias. As conversas ficaram mais curtas. Minha voz não carregava o peso que costumava. Eles chamaram de ser independente. Eu o chamei de se tornar invisível. Ainda assim, eu continuava aparecendo. Eu pensei que se eu continuasse dando, eles continuariam lembrando que eu importava. O fundo da faculdade foi a maior coisa. Maia havia trabalhado duro. As retos, trabalho voluntário, prêmios de liderança. Ela ganhou tudo. Mas Erika não podia pagar as mensalidades, e as bolsas de estudos de Maia apenas cobriam muito. Então, entrei. Visitei a antiga coleção de moedas de Walter, liquidava uma anuidade que estávamos economizando para viajar. Silenciosamente, sem fanfarra, escrevi um cheque de US$ 42 mil e abri uma conta separada em meu nome para as mensalidades de Maia. Ninguém perguntou, ninguém sabia. Eu só fiz isso becuse, é assim que o amor era no meu mundo. Não grandes gestos, nem legendas do Instagram, apenas sacrifício silencioso e consistente. Às vezes, eu via uma foto de Maia nas mídias sociais, no dormitório dela, em um jogo de futebol, em uma praia durante as férias de primavera, e eu sorria. Ela nunca me marcou, nunca ligou para agradecer. Mas eu não precisava disso. Ou assim eu disse a mim mesma, porque o amor, eu acreditava, era incondicional, até a noite quando percebi que eles não apenas esqueceram o que eu havia feito. Eles esqueceram quem eu era. Eles ainda vieram à minha casa no Natal porque gostavam do calor, da comida, dos presentes, mas não de mim. Eu me tornei o ruído de fundo para suas vidas. Ainda assim, eu continuava sorrindo. Eu continuei cozinhando. Defino a mesa com a boa porcelana. Pressionei os guardanapos de linho favoritos de Maia e até fiz dela um prato de recheio vegetariano porque ela parou de comer carne naquele ano. Eu pensei que tudo isso significava algo. Eu pensei que eles me viram. Mas agora eu entendo. Eles não me viram. Eles só viram o que eu dei. E esse foi o último Natal que eu daria a eles algo que eles não haviam conquistado. Lembro-me da primeira vez que senti. Não ouvido, não visto, apenas sentiu. Aquela lenta erosão de respeito. Foi sutil. Tão sutil, eu quase me convenci que não aconteceu. Era final de setembro, apenas alguns meses antes do Natal. Eu tinha parado na casa de Erika para deixar um pouco de pão de banana, ainda quente do forno, embrulhado em papel alumínio, a maneira como Maia adorava. Ela mandou uma mensagem naquela manhã dizendo que estaria em casa da faculdade no fim de semana. Eu pensei que seria bom visitar, apenas por alguns minutos. Quando bati, ninguém veio à porta. Eu esperei, sorrindo, ouvindo o som abafado das vozes dentro. Então a porta se abriu. Maia ficou lá em um top de colheita e capuz de grandes dimensões, telefone na mão, no meio da chamada com alguém. Seu rosto se iluminou por um segundo quando ela me viu. Ou pelo menos eu pensei que sim, e depois rapidamente achatou, sem indiferença. Oh, ei, disse ela, uma mão ainda segurando o telefone. Minha avó apareceu com pão de banana. Tão retro, certo? Ela disse ao telefone, rindo. Sua amiga do outro lado riu também. Eu sei direito? Maia acrescentou antes de se afastar e me deixar entrar. Retro, como se eu fosse uma fita VHS ou um telefone rotativo, como se eu fosse uma novidade. Eu sorri como sempre, tentei sacudir a picada. Eu disse a mim mesma que ela não quis dizer nada com isso, apenas uma piada, apenas sarcasmo adolescente. Entrei, entreguei-lhe o pão e disse: eu pensei que você gostaria de gostar de casa. Ela olhou para isso, deu um agradecimento rápido e distraído e o colocou no balcão como se fosse um recibo. Sem abraço, sem conversa real. Ela manteve o telefone na mão o tempo todo. Erika não estava em casa. Aparentemente, ela teve um encontro. Maia mencionou isso casualmente enquanto percorre o Instagram. Acho que é o terceiro encontro dela com aquele cara de sua aula de yoga. Ela disse que ele é bom com as mãos, disse ela, rindo novamente. Parecia que eu tinha entrado na vida de outra pessoa, como se estivesse assistindo minha própria família por trás de um painel de vidro. Quando Maia era uma garotinha, ela gritava e corria para a porta quando me viu chegando. Ela envolvia os braços em volta das minhas pernas e dizia:
você cheira a biscoitos, vovó. Agora eu mal tenho contato visual. Sentei-me por alguns minutos, tentei perguntar sobre as aulas dela. Ela respondeu em frases de uma palavra. PSYCH, disse ela quando perguntei sobre seu major. Está bem, quando perguntei como estava indo. Na verdade não, quando perguntei se ela precisava de alguma coisa. A conversa era mais fina que o papel de seda. Então veio o momento em que não sabia que ficaria comigo. Eu elogiei sua roupa, uma coisa simples. Essa cor fica linda em você, Maia. Isso traz seus olhos. Ela olhou para mim e com um sorriso disse: você ficaria surpreso com quantos caras no campus pensam assim também. Acho que eu peguei o jeans bom, hein? Não foi o que ela disse. Foi assim que ela disse isso. Como uma escavação encoberta em um elogio, como se eu fosse apenas o galho murchado na árvore genealógica que ela costumava escalar. Quando fiquei para sair, ela não me levou até a porta. Ela não perguntou quando me veria a seguir. Ela apenas acenou, os olhos já de volta na tela. Enquanto eu caminhava para o meu carro, eu me virei e olhei para casa, a mesma que ajudei a Erika a comprar quando era mãe solteira que estava voltando de pé. Lembrei-me de pintar aquela varanda. Lembrei-me de plantar os arbustos de rosas ao longo da passarela. Lembrei-me de um minúsculo Maia me ajudando a regar luz, cantando para as pétalas. E agora eu era apenas retro. Dirigindo para casa, senti a primeira pequena rachadura no meu peito, a que deixa entrar um sussurro de ar frio, mas o descartei. Ela é apenas jovem, eu disse a mim mesma. Os universitários são todos assim hoje em dia. Ela não quis dizer isso. Estou exagerando. Eu queria acreditar nisso, mas no fundo, sabia que algo havia mudado. E eu não era mais alguém que eles admiravam, apenas alguém que eles pareciam além. Não foi apenas um momento. Foi um desenrolar lento, 1000 cortes minúsculos. Ninguém percebeu senão eu. Após a visita de setembro, eu encontrei-o hesitando mais antes de ligar para Erika ou enviar mensagens de texto de Maia. Eu costumava enviar pequenos check-ins a cada poucos dias, pensando em você ou havia algo no mercado dos agricultores que me lembrava de você, mas suas respostas ficaram mais curtas e mais frias. Maia geralmente não respondeu. Certa manhã de outubro, enviei uma mensagem para Erika perguntando se ela precisava de algo para a próxima potluck da family. Ela escreveu de volta 2 horas depois, já tratado. Não se estresse. Sem saudação. Não, obrigado, mãe. Apenas uma demissão curta, como se eu fosse um convidado pegajoso, em vez da pessoa que a ensinou a cozinhar. Eu disse a mim mesma para não ler isso. Mas, alguns dias depois, publiquei uma foto da feira de outono no Facebook, só eu segurando uma maçã caramelo, sorrindo sob uma pilha de folhas de laranja. Percebi que Erika e Maia haviam gostado de todos os posts daquela semana de influenciadores, celebridades e até o traje de Halloween do cão de seu dentista. Não é o meu. Nenhum único. Não é um comentário. Eu não estava com raiva, apenas oco, como se não existisse no mundo digital deles. No dia de ação de graças, as coisas pioraram. Eu me ofereci para hospedar, mas Erika insistiu que estivesse em seu lugar este ano. Ela disse que eu não deveria trabalhar muito, mas conhecia o subtexto. Eu estava sendo superado. Como uma receita favorita, eles decidiram parar de usar. Ainda assim, eu apareci com minha famosa caçarola de batata doce, aquela com açúcar mascavo que todo mundo costumava brigar. Eu usava o meu melhor cardigan emerald, o que Walter sempre dizia fazer meus olhos brilharem. Quando entrei, ninguém nem olhou para cima. Erika estava na cozinha com seu novo namorado, Chase, um homem com opiniões altas e uma risada alta. Maia estava colocando a tabela, mas não me cumprimentou. Ela apenas assentiu e continuou rolando pelo telefone entre colocar os garfos. Quando nos sentamos para comer, ninguém mencionou a caçarola. Eles elogiaram o peru defumado de Chase e o chutney de cranberry comprado na loja de Erika. Quando me ofereci para dizer Grace, Erika disse rapidamente: vamos comer antes de ficar frio. Eu me senti encolhendo na minha cadeira. Maia passou a maior parte do jantar conversando sobre uma conferência de liderança em que havia participado, como estava trabalhando em rede com o futuro CEOR. Ela fez uma piada sobre como os velhos não conseguem TikTok e Chase rugiu de rir.
Eu sorri educadamente, mas por dentro eu estava me retirando para uma versão de mim mesma, mal reconheci. Quieto, cauteloso, invisível. Depois do jantar, enquanto todos sentavam bebendo vinho e assistindo futebol, eu estava na cozinha lavando a louça sozinha. Ninguém se ofereceu para ajudar quando deixei cair um prato e ele quebrou. Erika nem olhou para cima de seu copo. Apenas deixe, mãe, disse ela, irritada. Não é grande coisa. Eu me inclinei, minhas mãos tremendo, para limpar os fragmentos. Meus joelhos doíam, meus olhos picaram e ainda ninguém se moveu. Comecei a me sentir um fardo no próprio espaço que ajudei a construir, como se fosse tolerado, não precioso. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu telefone cheio de ofertas da Black Friday. Eu rolei anúncios passados para as coisas que Maia pediu: fones de ouvido com cancelamento de ruído, uma sacola de grife, ingressos para shows. Comecei a fazer uma lista de presentes para comprar para todos, como sempre fiz. Mas pela primeira vez, parei. O que eu estava dando às pessoas que não me viram mais? O amor não é uma transação. Eu não precisava de gratidão, mas precisava de significado. Eu precisava sentir que importava. Não apenas minhas caçarolas, não apenas o meu dinheiro, não apenas o espaço que preenchia uma foto. Com o passar dos dias, esse vazio começou a aparecer em lugares que eu não conseguia ignorar. Na maneira como parei de cantarolar quando cozinhei. Em quanto tempo demorei para sair da cama. Nas fotos que eu costumava imprimir e pendurar, agora deixadas em uma pilha na minha mesa. Até meu jardim, uma vez meu orgulho, começou a murchar. Esqueci de regá-lo por uma semana. As rosas ficaram marrons nas bordas. A lavanda se inclinou para o lado. Era como se a própria casa soubesse que eu estava desaparecendo. É assim que é ser apagado lentamente. Não gritou, não atacado, apenas invisível. Eu não estava com raiva. Eu não estava com o coração partido. Eu estava desaparecendo, e ninguém notou. A véspera de Natal chegou como sempre. Luzes suaves brilhando nas janelas, o perfume de canela e pinheiro no ar e música do meu velho aparelho de som, Ó Santa Noite, de Nat King Cole. Eu estava acordado desde as 5 horas da manhã. Baixem o presunto e guardanapos de linho dobráveis em poinsettias. A casa estava quente e impecável. Cada canto brilhava. Cada prato foi colocado com intenção. Eu até coloquei o acento de Maia com uma minúscula pulseira de charme que encontrei em uma boutique meses antes, silver, delicada, com um minúsculo. Eu o embrulhei em lenço, deslizei-o sob o guardanapo. Eu queria que a noite me sentisse especial. Eu queria desesperadamente me sentir visto novamente. Eles chegaram tarde como sempre. Maia entrou em primeiro lugar, seguido por Erika e Chase. Erika chamou: "Desculpe, mãe." O tráfego estava uma bagunça. Sem olhar para cima do telefone dela, Maia passou por mim com um fraco ei, e jogou o casaco na minha poltrona como se fosse um revestimento. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Eu trouxe os aperitivos. Eles percorreram seus telefones. Eu acendi os chandeliers na mesa. Ninguém notou. O jantar começou. Eu esculpei o presunto, passei a louça, tentei manter a conversa fluindo. Perguntei a Maia sobre seus exames finais. Eles estavam bem, disse ela, buscando mais batatas sem fazer contato visual. Eu acerrei minha aula de estatísticas. Peguei um A. Muito bem, querida, eu disse, sorrindo. Você sempre teve a mente de seu avô em busca de números. Ela deu de ombros. Eu acho que é mais sobre ética de trabalho do que genética. Foi quando Chase bufou. Lorraine, você ainda está escrevendo os cheques, certo? Talvez me possa ajudá-lo a configurar o banco online este ano. Risos à mesa. Erika riu. Até Maia quebrou um sorriso. Eu forcei uma risada educada. Eu consegui muito bem. Obrigado. Mas o pior ainda estava chegando. Quando o prato principal terminou e eu fui trazer a torta, voltei para a sala de jantar com pratos de sobremesa. Bem a tempo de ouvir Maia dizer: os idosos não deveriam ocupar espaço. Como, sem ofensa, mas às vezes é como se eles nem percebessem que estão meio que no caminho. Parei na porta.
As palavras estavam ali, leves como ar e pesado como chumbo. Todo mundo ouviu isso. Ninguém a corrigiu. Erika bebeu seu vinho e não disse nada. Chase sorriu. Eu olhei para Maya, seu rosto radiante, confiante, rindo como se ela tivesse acabado de dizer algo inteligente. E naquele momento, não me senti magoado. Eu me senti apagado. Coloquei as placas sem uma palavra. Eu fui até a cozinha. Eu fiquei junto à pia e olhei pela janela para a escuridão do quintal. Meu reflexo preso no copo. Uma mulher cansada com cachos perfeitos, um suéter vermelho prensado e olhos quebrando silenciosamente. Eu queria que alguém, me seguisse para dizer, mãe, que estava fora de linha. Ou a avó, eu não quis dizer isso assim. Mas ninguém veio. Sem passos, sem desculpas, sem voz chamando meu nome. Então, limpei minhas mãos em uma toalha de prato, voltei para a sala de jantar e olhei para a mesa que antes se sentiu em casa. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas sorri. O tipo de sorriso que as mulheres usam quando se machucaram tantas vezes que aprenderam a envolver a dor na educação. Com licença, eu disse suavemente. Eu esqueci algo no carro. Eles assentiram, distraíram. Erika nem olhou para cima. Maya já estava enviando mensagens de texto. Fui até o corredor, peguei minha bolsa e casaco e deslizei silenciosamente pela porta da frente. O ar frio atingiu meu rosto como uma parede, afiado e limpeza. Fui até o meu carro em silêncio. Nenhuma voz me seguiu. Nenhuma pessoa perguntou para onde eu estava indo. Dentro do bolso do casaco, minha mão roçou o envelope que eu pretendia dar Maya após a sobremesa, uma verificação final, grande o suficiente para cobrir suas mensalidades e livros na primavera. Eu o tirei, segurei em minhas mãos e rasguei ao meio. Bem ali na calçada, sob o brilho de luzes cintilantes e neve caindo, eu a triturei em fitas. Não por raiva, mas clareza. Eu tinha dado tudo a eles. Meu tempo, meu dinheiro, minhas memórias, meu espaço e tudo o que haviam me deram foi o silêncio. Eu não voltei naquela noite. Ninguém mandou uma mensagem. Ninguém ligou. Eu pensei que talvez Erika fizesse check-in. Talvez Maya percebesse que eu não havia voltado para a sobremesa, mas meu telefone ficou quieto. Às 23h48, recebi uma mensagem de grupo único no bate-papo em família. Erika, obrigado pelo jantar, mãe. Tudo foi incrível. Amo você. Maya acrescentou um presente de uma bengala de doces dançando. Foi isso. Eu fiquei na minha cozinha mal iluminada, ainda usando o suéter vermelho que eu passei naquela manhã e encarei a mensagem piscando. Eu nem tinha sentido falta. Na verdade, minha ausência não foi alarmante. Foi conveniente. Eu olhei em volta da minha casa. O quarto de hóspedes ainda tinha lençóis frescos e uma vela iluminada esperando Maya. As meias no manto estavam cheias. Sua pulseira de charme ainda estava sob seu guardanapo dobrado à mesa. As tortas ficaram intocadas, e os presentes, perfeitamente embrulhados, rotulados no meu melhor cursivo, ainda estavam embaixo da árvore. Deixei tudo exatamente como era e fui para a cama. Mas eu não dormi. Não porque eu estava triste. Não, algo mais profundo do que isso. Eu senti que o chão sob minha vida havia mudado um pouco. O suficiente para que tudo ainda parecia o mesmo, mas nada parecia o mesmo. Como se eu finalmente tivesse aceitado uma verdade que me sussurra há anos. Eu não fazia mais parte da família. Eu era um espaço reservado, uma figura de fundo nas fotos que raramente imprimiam. E se eu saísse, realmente saiu, eles se ajustariam. Eles absorveriam o silêncio e seguiriam em frente. Na manhã seguinte, levantei-me, fiz uma xícara de chá e sentei na mesa da cozinha, observando a neve cobrindo o quintal. Era lindo, quieto, limpo, imperturbável, e pela primeira vez em muito tempo, eu também. Há algo de estranho no luto quando deixa de implorar para ser notado. O meu havia se estabelecido em quietude. Não há mais esperança de chamadas. Não há mais verificação para curtidas. Chega de persistir nas bordas de suas vidas, esperando para ser convidado. Eu tomei uma decisão naquela manhã. Eu pararia de aparecer onde era apenas tolerado.
Eu empacotei os presentes em uma sacola grande, e muito vela, todo lenço, todo o gadget de tecnologia Maia havia solicitado. Coloquei o envelope para o reembolso dela na mesma bolsa. Então eu carreguei tudo no meu porta-malas e dirigi para os contadores de retorno um por um. Sem drama, sem cerimônia, apenas movimento tranquilo. Quando o banco foi aberto, visitei o gerente da filial e fechei a conta do fundo da faculdade que eu havia criado em nome de Maia. Solicitei o cheque de um caixa para o saldo completo e o reeditou no meu. O funcionário perguntou: "Você gostaria de informar o beneficiário da mudança?" Eu sorri e balancei minha cabeça. Não, acho que ela vai descobrir. Naquela noite, me derramei um copo de vinho tinto e sentei-me à beira da lareira com um livro que não tive tempo de ler durante toda a temporada. As luzes da árvore brilhavam suavemente atrás de mim, ainda lançando um brilho festivo. Eu não derrubei nada. Eu não estava punindo o Natal. Eu ainda adorei. Eu simplesmente não amava o que havia se tornado. Na semana seguinte, enviei uma mensagem a Erika: "Oi, querida. Vou fazer uma pequena pausa nas reuniões de família por um tempo. Estou bem. Apenas refletindo. Espero que você e Maia estejam bem." Sem resposta. Não naquele dia. Não é o próximo, mas eu não estava mais magoado. Eu não esperava nada. Eu finalmente parei de me apresentar para uma audiência que nunca olhou para cima de seus telefones. Os dias se passaram em silêncio. Entrei pelo parque, cozinhei apenas para mim e comecei a escrever em um diário que saí intocados por anos. Comecei a me reintroduzir para mim, a mulher que eu costumava ser antes de me tornar o feixe de apoio de todos os outros. Eu não estava com raiva. Foi isso que mais me surpreendeu. Eu apenas sabia que tinha terminado de implorar para importar. Algumas pessoas saem dos quartos batendo portas. Outros, como eu, saem tão silenciosamente que o som que deixam para trás é mais alto do que qualquer coisa que eles poderiam ter dito. Eu não desapareci naquela noite. Eu simplesmente me removi. E pela primeira vez em muito tempo, senti o menor lampejo de retorno da paz. A semana seguinte ao Natal sempre foi minha época favorita do ano. Costumava ser cheio de sobras suaves, bons livros e manhãs tranquilas e sonolentas. Mas este ano, o silêncio parecia mais pesado do que o habitual, denso e implacável. Pela primeira vez em décadas, ninguém visitou. Ninguém ligou. A porta da frente ficou fechada. Os chinelos convidados na entrada permaneceram intocados. Até a neve do lado de fora parecia cruel. Não é mágico, não gentil, apenas frio. Foi o silêncio que me desfez. Não é do tipo que vem com paz, mas do tipo que faz as paredes sentirem que estão se aproximando. Certa manhã, eu estava na porta do quarto de hóspedes, aquele Maia costumava dormir, e me vi congelado. Sua colcha favorita ainda estava dobrada no final da cama. Uma pequena lâmpada de cerâmica em forma de coelho ainda estava na mesa lateral. Eu mantive isso todos esses anos. Eu fui, sentei-me à beira do colchão e olhei para a foto emoldurada na cômoda. Maia, 8 anos, sorrindo com 2 dentes da frente ausentes e segurando um troféu de abelha de ortografia. Eu mesmo imprimi essa foto, paguei mais pelo acabamento fosco para que não desaparecesse. Peguei e corri o polegar sobre o copo. Eu não conseguia entender onde a perdi. Foi gradual? Houve um momento que eu deveria ter visto? Uma decisão que eu deveria ter tomado de maneira diferente? Ou talvez eu nunca tenha sido realmente visto. Esse pensamento me esmagou. Não se tratava mais de Maia. Era sobre mim, sobre todas as maneiras pelas quais me deixei ser reduzido ao serviço. Eu tinha dado muito de mim mesmo, tempo, dinheiro, amor, sem pedir algo real em troca, porque eu não sabia como. Eu tinha construído meu valor na utilidade. Eu era a mulher que apareceu. A mulher que trouxe a caçarola extra, que pagou a conta de energia elétrica quando Erika ficou para trás, que se lembrava de aniversários, que se limparam depois que todos saíram. Essa foi minha identidade, meu papel. E uma vez que ninguém mais precisava de mim, fiquei descartável. Eu não tinha um propósito, nenhuma audiência, nem âncora. Naquela noite, puxei os antigos álbuns de fotos.
Não são os que eu exibi, os reais, aqueles recheados com fotos da escola, cartões do Dia das Mães, desenhos de giz de cera e recibos de festas de aniversário pela qual eu paguei, mas nunca fui agradecido. Página após página, vi minhas próprias mãos em todas as memórias, segurando a mão de Maia no remendo de abóbora, cortando o bolo de casamento de Erika, ensinando Walter a usar o novo micro-ondas. Eu estava lá, por toda parte. No entanto, eu estava sempre atrás da câmera, sempre atrás do prato de caçarola, sempre ao fundo. Eu fechei o álbum, Maia Aisburne. Eu não dormi naquela noite. Andei a casa como um fantasma, tocando memórias emolduradas como se fossem lápides. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, muito cheia de um amor que ninguém teve a decência de retornar. De manhã, tentei sacudir-lo. Eu usei e fui dar um passeio no parque. Eu pensei que talvez o ar esclarisse minha mente, mas em todos os lugares que eu olhava, havia famílias rindo, casais de mãos dadas, crianças jogando bolas de neve, e eu era uma sombra entre elas. Eu me sentei em um beco congelado sob uma árvore nua, vendo a neve se reúne nas minhas luvas. Minha respiração bufou em pequenas nuvens e, pela primeira vez, me senti velho. Não da maneira como as pessoas significam quando brincam sobre os joelhos doenças. Quero dizer verdadeiramente velho, invisível, inédito, indesejado. Pensei no que Maia havia dito: os idosos não deveriam ocupar espaço. E por um momento terrível, eu acreditei nela. Eu acreditava que estava no caminho. Que eu estava desordenado em suas vidas. Que a melhor coisa que eu poderia fazer foi encolher, desaparecer. Sentei-me naquele banco até que meus dedos ficaram dormentes, até que meu chá na caneca de viagem deixou frio. Eu olhei para a paisagem branca e me perguntei se era isso. Se fosse assim que a vida permaneceria, quieta, desanimada. Fui para casa, tirei meu casaco e fiquei em frente ao espelho. A mulher olhando para mim parecia pequena, menor do que eu lembrava, rugas mais profundas, olhos mais chatos, ombros curvados para dentro como se ela tivesse medo de ocupar espaço. Esse foi o momento. Não é um grito, nem um colapso, apenas quietude. Eu havia chegado ao fundo de mim mesmo. Chega de fingir, não mais doações, não há mais esperança de se lembrar de quem eu era. Isso foi triste. Não pela perda deles, mas pela perda de mim. Eu estava fora, e ninguém tinha notado que eu havia saído. Aconteceu no dia de Ano Novo. Eu não tinha planejado fazer nada. Eu nem tinha derrubado a árvore de Natal. Ele ainda estava no canto da sala, luzes diminuíram, os enfeites caíram um pouco, como se também tivessem sido esquecidos. Eu estava espanando, não porque me importava, mas porque minhas mãos precisavam de algo para fazer. Eu me movi pela sala de estar lentamente, sem rumo. Quando cheguei à antiga estante perto da lareira, notei que a prateleira superior havia coletado uma fina camada de poeira. Peguei um banquinho e comecei a limpá-lo. Foi quando eu notei um pequeno envelope amarelado entre dois álbuns de fotos. Reconheci a caligrafia instantaneamente, devola, lupe, cursiva, levemente torta na inclinação. Walter. Minha respiração presa na minha garganta. Eu não tinha visto sua escrita há anos. Sentei-me à beira do sofá, segurando o envelope gentilmente como se pudesse desmoronar em minhas mãos. Na frente, simplesmente dizia: para a chuva, quando você precisa se lembrar. Ele costumava me chamar assim. Chuva, disse ele, minha voz parecia um chuveiro quente de primavera. Abri devagar, desdobrando cuidadosamente a carta dentro. Foi datado de 26 de dezembro de 1998, nosso último Natal com sua mãe, o ano em que Maia nasceu. Suas palavras voltaram para mim como um vento suave. Minha Rainey, se você está lendo isso, imagino que você está se sentindo perdido. Você sempre cuida de todos os outros, as refeições, as tradições, as coisas quietas. Ninguém percebe até que elas parem de acontecer. Mas eu quero que você se lembre de algo. Você é importante. Mesmo que eles se sintam que se sentem, que você se sente, que não se torna que você se torna que não se torna que você se dedica, sem que você se sinta. Como eles superaram você, como se você fosse mais uma vez que você é o que você está fazendo, com o objetivo de avaliar o desempenho dos participantes e saiba um dia eles também se lembram. Eu não chorei imediatamente.
Eu li de novo, novamente, mais uma vez até que eu pudesse ouvir a voz dele falando cada linha. Então pressionei a carta no meu peito e deixei as lágrimas caírem. Mas eles não foram as lágrimas daquele banco congelado do parque. Não os soluços doloridos de solidão ou rejeição. Essas lágrimas eram quentes, limpas, porque naquele momento, algo dentro de mim me agitou. Não espero exatamente, algo mais silencioso, mais velho, mais profundo, uma lembrança de quem eu costumava ser antes do silêncio se aproximar. Antes de me deixar me tornar invisível. Eu era a mulher que Walter escreveu, a mulher que manteve as famílias unidas, que mantinha bebês através de tempestades, pagou contas com graça, apareceu quando outros não. Eu era mais do que a avó desatualizada de alguém. Eu era um construtor, um guardião de histórias, um fabricante de segurança. E só porque eles não podiam ver que isso não significava que parou de ser verdade. Na manhã seguinte, dobrei a letra com cuidado e a coloquei na gaveta superior da minha mesa de cabeceira. Então eu fiz chá, do tipo bom, com limão e mel fresco, e fiquei na janela enquanto o sol se filtrava através das cortinas de renda. E pela primeira vez em semanas, não me senti um fantasma em minha própria casa. Eu me senti real de novo, presente. Eu estava esperando que eles voltassem e me notassem. Mas talvez a verdade fosse que eu precisasse voltar primeiro para mim. Essa carta não era apenas um lembrete. Foi uma chave. Uma porta havia sido rachada. Não largo, mas o suficiente. O suficiente para deixar a luz entrar. O suficiente para me deixar passar. E eu sabia que, no fundo, isso era apenas o começo. No dia seguinte a encontrar a carta de Walter, acordei antes do sol. Não porque eu precisava, mas porque eu queria. Não peguei meu telefone. Não verifiquei o bate-papo em grupo da família ou voltei as fotos em que não estava. Simplesmente abri as cortinas, preparei meu assado escuro favorito e observei a luz suave derramar no gramado coberto de geada. Parecia que algo dentro de mim estava esperando por essa carta, esperando permissão para parar de diminuir. Puxei um suéter grosso, enrolei meu cachecol e saí para o jardim. Os arbustos de rosas estavam secos e quebradiços, os caules nus, nada além de espinhos e memória. Fiquei lá com as mãos enluvadas nos bolsos, lembrando quantos verões eu gastei podando essas rosas, persuadindo-as a florescer, como Maia costumava se ajoelhar ao meu lado com sua rega de plástico, fingindo ajudar enquanto estava apenas fazendo uma bagunça. Ela costumava me chamar de seu sussurro de flor. Eu disse isso em voz alta só para ouvir as palavras novamente, vesperer de flor. A geada nas pétalas brilhava. E pela primeira vez em muito tempo, não vi a morte. Eu vi descanso. Uma temporada esperando a primavera. E eu percebi que era o que eu estava fazendo também. Eu me permiti murchar sob o peso da rejeição. Acreditar que, se eu não fosse necessário, não era digno. Mas estava ali naquela quietude congelada, comecei a ver algo novo. Talvez esta temporada de invisibilidade não tenha sido o fim da minha história. Talvez fosse o solo. Naquela tarde, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e caneta. Sem telas, sem distrações. Eu escrevi uma pergunta simples no topo da página: quem sou eu sem eles? Não amargamente, não com despeito, mas com curiosidade. Nas 2 horas seguintes, escrevi: sou mãe. Sou leitor. Sou jardineiro. Sou uma mulher que uma vez dirigiu cross-country em uma carroça com uma criança e uma caixa de livros de biblioteca logo para ajudar a Erika a começar. Eu sou uma mulher que ficou com a noite toda costurando o maio de um traje a ter fruto. Eu sou uma mulher que uma vez sonhava em escrever um livro de memórias e nunca o fez. Eu olhei para a lista. Não demorou muito, mas era verdade. E pela primeira vez em semanas, senti orgulho de quem eu era, separado do que dei. Naquela noite, eu cozinhei o jantar para mim. Apenas eu. Não sobras, não algo do freezer. Coloquei a mesa, acendi uma vela, derramei um copo de vinho. Não porque alguém veria, mas porque eu faria. Parecia uma pequena revolução. Depois do jantar, peguei uma caixa do armário que não abria há anos. No interior, havia diários antigos, amostras de tecido de colchas que eu nunca terminei, um fichário rotulado como ideias de livros. Eu me virei. Um título olhou para mim com minha própria caligrafia: A Mulher Quieta, Histórias que Ninguém Pede.
Eu ri alto. Eu tinha esquecido completamente disso. Mas a frase me atingiu de maneira diferente agora. Histórias que ninguém pede. Eu tinha centenas deles. Talvez fosse hora de alguém os ouvir, mesmo que alguém fosse apenas eu. Na manhã seguinte, tirei o pó do meu laptop, criei um documento e comecei a digitar. As palavras não eram elegantes no começo, mas eram minhas. Todas as manhãs, adicionei um pouco mais. Alguns dias foi uma história sobre Walter, outros uma reflexão sobre a maternidade. Às vezes eu escrevi sobre silêncio, envelhecimento ou tristeza. Mas o que mais me surpreendeu foi o quão vivo eu me senti fazendo isso. Não porque eu estava produzindo algo, mas porque estava me tornando algo novamente. Maia não havia ligado. Erika não havia checado. O silêncio não havia mudado. Mas eu tinha. Eu não estava mais esperando pela validação deles. Eu havia passado tanto tempo tentando ser útil, necessário, essencial. Agora eu era apenas eu, e bastava. Eu não precisava de um assento na mesa deles para provar que ainda tinha valor. Eu havia construído uma nova mesa, silenciosamente, constantemente, e desta vez havia apenas uma cadeira, Mina. A beleza de estar subestimada é que ninguém vê você chegando. Esse pensamento viveu silenciosamente no fundo da minha mente nos dias seguintes ao meu despertar. Eu não anunciei nenhuma alteração. Não escrevi cartas raivosas ou publiquei nenhuma mensagem dramática online. Isso nunca havia sido o meu caminho. Eu não queria vingança. Eu queria resolução nos meus termos. E o primeiro passo foi recuperar o controle sobre o que eu havia entregado tão livremente. Comecei com o fundo da faculdade. Havia uma quantidade considerável restante na conta, mesmo depois de rasgar a verificação final na véspera de Natal. Eu construí isso para o fundo lentamente ao longo dos anos, cheques de quase aniversário que nunca descontamos, bônus de aposentadoria que nunca gastei, pequenos pedaços que eu havia deixado de lado quando Maia ainda estava em pool PS e tranças. Depois de fechar a conta, abri uma nova. Desta vez, não no nome de Maia. Desta vez, o beneficiário era uma fundação comunitária local que ofereceu bolsas de estudos a estudantes universitários de primeira geração kids com sonhos e sem redes de segurança. O diretor da fundação tinha olhos suaves e uma voz silenciosa quando ela perguntou: "Existe alguém você gostaria que honrássemos o fundo em memória?" Eu sorri e respondi: "Sim, meu marido, Walter." Ele sempre acreditava que a educação era uma semente, não uma transação. Deixei o escritório com um cartão de agradecimento manuscrito e um calor no meu peito que eu não sentia há meses. Não se tratava de ser sobre o objetivo de recuperar. Em seguida, veio os presentes. Todos aqueles presentes de Natal que eu havia voltado. Peguei o dinheiro reembolsado e o doei para a biblioteca infantil local, a que eu costumava ser voluntária antes das necessidades das mensalidades de Maia me puxaram para outro lugar. Quando visitei, o bibliotecário infantil, Nora, me cumprimentou como um velho amigo. "Sentimos sua falta", disse ela. As crianças ainda falam sobre seu chapéu de pirata a partir da história da história. Ela me acompanhou pela sala de leitura subfinanciada, onde as prateleiras estavam meio vazias e os giz de cera foram quebrados em nubes. Eu fiz uma nota mental silenciosa de tudo o que eles precisavam. Mais tarde naquela semana, fiz uma doação. Não chamativo, apenas o suficiente para cobrir novos livros, materiais de arte e cobertores quentes para o canto de leitura. E eu me ofereci novamente, na tarde de terça-feira, assim como os velhos tempos. O espaço me recebeu de volta como se eu nunca tivesse saído. Ninguém perguntou o que havia mudado. E eu não expliquei, porque esse era o presente do silêncio. Isso me deu espaço para me mover sem escrutínio, para construir algo que não estava ligado à aprovação de ninguém. Em casa, continuei escrevendo. O projeto de memórias que eu descobri, A Mulher Quieta, cresceu a cada dia. Cada página que eu digitei me puxava mais da sombra em que eu estava morando e mais perto da mulher que me lembrava de ser. Escrevi sobre a criação de Erika durante anos enxutos, sobre o lento declínio de Walter e Graça Teimosa, sobre encontrar força na solidão. E eu escrevi sobre Maia, não para envergonhá-la, mas para entender. Sua crueldade se machucou profundamente. Mas quando a vi através das lentes da história, não apenas da dor, percebi algo importante. Maia não era malicioso.
Ela era impensada, egocêntrica, sim, intitulada, absolutamente, mas também era um produto de um mundo que ensinava seu envelhecimento significava irrelevância, que o amor silencioso tinha menos valor do que o carinho chamativo. E enquanto isso não há desculpa, a explicou. Entender-la não mudou meus limites, mas isso me libertou da amargura. Eu não a odiei. Eu simplesmente não dei mais a ela o poder de definir meu valor. Uma tarde, enquanto organizava a papelada velha no quarto dos fundos, me deparei com a ação para minha casa. Meu nome estava sentado nessa linha em tinta preta grossa. O meu sozinho. Uma onda de orgulho foi lavada sobre mim. Eu havia construído esta casa, paguei sozinho, organizei décadas de amor, refeições e memórias sob este teto. E percebi que não precisava me encolher para ficar em suas vidas. Eu escolhi quem entrou neste espaço agora, não por mesquinha, mas em paz. Então, mudei as fechaduras em silêncio, sem alarde, não porque eu temia ninguém, mas porque era simbólico. Uma mulher uma vez deu as chaves livremente, confiando que seriam apreciadas. Agora, ela os segurou com cuidado. Esta não era uma fortaleza. Era um santuário, e apenas aqueles que viram seu valor seriam recebidos de volta. Isso não aconteceu de uma só vez, mas lentamente, quase imperceptivelmente, o peso na sala começou a mudar. E pela primeira vez, não estava descansando apenas nos meus ombros. Tudo começou com a Erika. Ela ligou para uma tarde de segunda-feira, enquanto eu estava na biblioteca, classificando livros de figuras com Nora para leitura semanal em voz alta. Meu telefone zumbiu no bolso do meu casaco. Eu vi o nome dela flash na tela. Chamada perdida. Sem correio de voz. Eu não liguei de volta. Não sem despeito. Apenas clareza. Se ela precisasse de algo urgentemente, ela tentaria novamente. Se ela não o fizesse, eu não iria mais perseguir a migalhas de pão de conversa. Ela não ligou novamente por 4 dias. Quando ela finalmente fez, era sábado de manhã. Eu estava no jardim aparando alguns dos galhos mortos dos meus arbustos de rosas. O inverno estava afrouxando seu aperto, e eu já podia ver pequenos brotos verdes espiando através dos caules marrons. Vida voltando, 1 polegada de cada vez. Eu respondi, limpando minhas luvas no meu suéter. Oi, mãe, ela disse um pouco sem fôlego. Você foi difícil de alcançar. Estou ocupado, respondi simplesmente. Ela fez uma pausa. Eu queria verificar você. Sentimos sua falta no brunch de Ano Novo. Eu não sabia que fui convidado. Isso a silenciou por um momento. Bem, disse ela, Maia mencionou que você estava distante ultimamente. Ela está confusa. Eu quase ri. Confuso? Tenho certeza que ela está, eu disse gentilmente. Mas eu imagino que é a primeira vez que ela tem que se perguntar o que estou pensando. A conversa fracassou depois disso. Sem confronto, apenas desconforto suave em seu final e calma os limites nos meus. Mas algo mudou. Durante anos, corri para facilitar as coisas, suavizava todas as rugas, aliviam todas as tensões. Agora, deixei o constrangimento permanecer. Eu não senti o silêncio. Não a resgatei do desconforto de ter que examinar seu próprio comportamento. E esse silêncio falou mais alto do que qualquer discurso que eu poderia ter feito. 1 semana depois, Erika apareceu na minha porta sem aviso prévio. Eu estava assando barras de limão para levar para a biblioteca para o dia da apreciação de voluntários. Ela ficou na varanda com um sorriso apertado e um saco de compras nas mãos. Eu pensei em nos fazer almoçar, ela ofereceu. Não me movi da porta. Por que agora? Perguntei. Ela vacilou. Acho que percebi. Você não está por perto. Não parecia certo. Eu assenti, mas não disse nada. Ela entrou. A casa parecia a mesma, mas eu pude ver na cara dela. Parecia diferente. Havia algo sobre o ar, a ordem silenciosa, a ausência de desculpas que a fez parar. Sentamos na cozinha enquanto as barras de limão esfriavam. Ela tentou falar, perguntou sobre a biblioteca, o jardim, minha escrita. Eu respondi gentilmente, mas brevemente. Não ofereci meu calor habitual. Eu não era cruel, apenas equilibrado.
Eventualmente, ela conseguiu. Acho que Maia está lutando mais do que deixa, disse ela. A faculdade é intensa. Ela está sentindo muita pressão. Eu mexi meu chá e esperei. Ela disse que sente que você a cortou. Que ela não entende o que fez de errado. Eu inclinei minha cabeça. Ela me chamou de retro. Disse que os idosos não deveriam ocupar espaço. Ela estava brincando, disse Erika rapidamente, muito rapidamente. Ela era descuidada, eu corrigi. Há uma diferença. Erika olhou para as mãos dela. Ela precisa de você, ela murmurou. Eu respirei. Ela precisava de mim quando eu estava segurando todo o seu futuro. Quando eu estava pagando silenciosamente por tudo, incentivando-a, amando-a sem me perguntar. Mas quando parei de ser útil, parei de ser visível. Eu me inclinei para a frente, minha voz calma. Não estou com raiva, mas não serei mais invisível. Erika não discutiu. Esse foi o momento em que percebi. O poder mudou, não porque eu exigi, mas porque eu parei de dar o meu. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava tentando deixá-la confortável. Eu não estava suavizando minha verdade para preservar seus sentimentos. E ela sentiu isso. Naquela tarde, ela saiu com um prato de barras de limão e um abraço tranquilo. Não é um pedido de desculpas, ainda não, mas o começo de um. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail da Community Socialarship Foundation. Eles já haviam concedido a primeira concessão sob o nome de Walter. Uma jovem chamada Lia, filha de um mecânico e uma garçonete, seria o primeiro destinatário. Ela escreveu: "Obrigado por ver o potencial em alguém que ninguém mais viu." Eu chorei, não por tristeza, mas por plenitude, porque finalmente estava dando a pessoas que me viram de volta. E eu não estava mais implorando por um assento à mesa. Eu estava construindo algo mais forte, algo enraizado na escolha, não na obrigação. E isso era poder. Era final de março quando recebi a mensagem. Não é um telefonema, nem uma batida na minha porta, apenas um texto simples de Erika. Maia quer conversar, apenas se você estiver aberto a isso. Eu olhei para a tela por um longo tempo. Eu não estava com raiva. Eu não estava nem surpreso. A vida tem uma maneira de fazer loop. Mas eu também não era a mulher que largaria tudo só porque alguém finalmente percebeu sua ausência. Ainda assim, pensei na carta de Walter, a linha que mais ficou comigo, mesmo que eles esquecessem, você deve lembrar quem você é. Eu me lembrei. Mas talvez, apenas talvez, parte de lembrar estivesse disposta a ouvir o outro lado, não reabrir feridas antigas, mas reconhecer que a cura poderia existir sem precisar voltar ao que era. Eu mandei uma mensagem de volta: diga a ela que vou encontrá-la no jardim quinta-feira ao meio-dia. Eu escolhi o jardim por um motivo. Era neutro, aberto, vivo, um local de crescimento. Quinta-feira chegou, o céu estava limpo. As rosas, uma vez quebradiças e secas, começaram a florescer. Cabeças rosa e vermelha se curvaram suavemente na brisa, a prova de que as estações mudam, mesmo após os invernos mais severos. Maia chegou na hora. Ela parecia menor de alguma forma, não fisicamente, mas mais silenciosa, humilhada. Seus olhos não carregavam o brilho habitual de orgulho ou distração. Ela se sentou no banco ao meu lado, dobrando as mãos no colo como uma criança que se prepara para a disciplina. Oi, vovó, ela disse suavemente. Eu assenti. Oi, Maia. Uma pausa estendeu-se entre nós. Não é estranho, apenas cheio. Eu li seu artigo, disse ela 2 vezes. Isso me fez chorar. Eu não respondi. Eu a deixei continuar. Eu não percebi o quanto tive como certo. Você deu muito e eu tratei como um ruído de fundo. Ela olhou para baixo. Eu tive tempo de pensar. Perdendo o dinheiro das mensalidades, isso me abalou. Mas o que mais doía estava percebendo que eu perdi você. Isso me fez inalar bruscamente. Não porque era manipulador, mas porque era honesto. Não estou pedindo nada, acrescentou ela rapidamente. Eu só quero dizer que sinto muito. Eu a assisti. Sem lágrimas, sem drama, apenas verdade. Isso importava. Eu aprecio isso, eu disse calmamente.
Verdadeiramente. Ela parecia esperançosa, quase inclinada. Mas eu a parei lá. Mas eu preciso que você entenda algo, Maia. Eu mudei. Não por despeito, por necessidade. Ela assentiu lentamente. Eu entendo isso. Eu posso te amar, eu disse, e ainda tenho limites. Eu posso perdoá-lo e ainda optar por não financiar seu futuro. O amor nem sempre significa resgate. Lágrimas cheias de olhos. Ela não os limpou. Eu entendo, ela sussurrou. Eu realmente faço. Ficamos juntos por mais um tempo. Eu contei ela sobre o fundo de bolsas de estudo em nome de Walter, sobre a Lia, sobre como ele ficaria orgulhoso. E quando ficamos saindo, Maia me abraçou. Não como ela costumava, não fora de rotina, mas com cuidado. Foi o suficiente. Mais tarde naquela noite, sentei-me sozinha na varanda, enrolada em um chale macio, enquanto o céu mudava para a lavanda. Uma xícara de chá cozinhava suavemente na minha mão. O jardim se estendeu diante de mim, vivo, brilhante, perdoador. Ele havia resistido ao inverno. Ele ficou quieto, parecia morto e depois floresceu novamente. Não é o mesmo de antes, mas cheio. Eu também. Eu não era a mulher que uma vez se esforçou para ser necessária, para me sentir visível através do serviço. Eu era simplesmente Lorraine, uma mãe, uma avó, uma viúva, uma mulher com força silenciosa e uma voz que finalmente aprendeu a falar sem aumentar seu volume. No silêncio, eu não me senti pequeno. Eu me senti inteiro. Pensei em todas as mulheres como eu. Esquecidas, subestimadas, passadas por serem muito macias, quietas demais e também dando. E eu gostaria que eles pudessem sentir o que senti agora. Paz. Propriedade. Luz. Em algum lugar por aí, a Lia estava se preparando para seu primeiro dia de faculdade, sem saber que a dignidade de uma velha foi costurada em seu futuro. E Maia. Talvez ela tenha se tornado uma mulher que deu aos outros sem se esquecer. Talvez não. Mas isso não era mais meu para consertar. Olhei para as rosas florescendo e sorri. Porque a coisa sobre as raízes é que elas se aprofundam. Mesmo quando ninguém os vê, mesmo quando ninguém diz obrigado, eles sustentam tudo. E agora, eu estava me segurando, finalmente.